Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a irracionalidade do π. Antes de começar o vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá aquele joinha, aquele like maroto para nos dar aquela força e se inscreva no nosso canal, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Você tem aqui o valor do π aproximadamente, a gente costuma dizer, use para π 3,14. O valor do π é aproximadamente 3,14, 15, 9,2 e assim vai. Ele tem infinitas casas decimais, mas elas não se repetem, não possuem um período. Então, quando acontece isso, nós dizemos que o número, nesse caso π, ele é um número irracional, porque não dá para colocar ele em fração. Um outro exemplo de número irracional é a raiz quadrada de 2, e nós já discutimos isso no nosso canal. Qualquer coisa, dê uma olhada lá, porque o início desse vídeo vai ser igual à raiz quadrada de 2. Hoje nós vamos mostrar que o π é irracional, e a gente vai mostrar por absurdo, da mesma forma que nós fizemos com raiz quadrada de 2. Beleza? Então vamos lá, gente. O π... nós vamos demonstrar que o π é irracional, então nós vamos demonstrar por absurdo. Vai ser o seguinte, suponha por absurdo que o π é racional. π ser racional quer dizer que o π pode ser colocado em forma de fração. Vou escrever aqui, π, ele é igual a um A sobre B, tá? Um A sobre B, onde o MDC de A e B é igual a 1, ou seja, você já está na sua fração irredutível aqui, e a gente pode dizer que o A e o B são números inteiros, né? Não estou supondo que o π é racional, e mais ainda, podemos dizer que o A e o B são inteiros positivos, onde a razão, a divisão aqui dá aproximadamente 3,1, beleza? Com o A e o B, nós construímos a seguinte função: defina a função f de x como sendo x elevado a n vezes a menos b vezes x elevado a n dividido por n fatorial. Então, vou colocar aqui, n fatorial. Esse n percorre os naturais, onde n é um número natural. Beleza? Então, nós temos essa função aqui. Observe que o grau desse polinômio, isso aqui vira um polinômio, o grau desse polinômio, eu vou colocar aqui, grau de f igual a 2n. Por quê? Porque aqui nós temos um menos bx elevado a n, então vai ficar menos b elevado a n vezes x elevado a n, e esse x elevado a n, se fizer a distributiva, você vai ter o x elevado a 2n. Como o a e o b ambos são diferentes de zero, você vai ter um polinômio aqui no numerador, de coeficientes inteiros, onde você tem de x a n até x elevado a 2n. O grau dessa função, o grau desse polinômio é de 2n. Mais fácil ainda, vamos dar um exemplo. Vamos escrever aqui, exemplo, e colocar para n igual a 2, para ver o que está acontecendo. Tá? Com n igual a 2, eu acho que a gente já consegue entender. Antes disso, vamos passar, aqui está dividindo por n fatorial, vamos passar multiplicando, vai ficar aqui, n fatorial vezes o f de x igual a x elevado a n vezes o a menos o bx elevado a n. Beleza? Então, o que vai acontecer se nós substituirmos, por exemplo, o f de 0? Eu vou colocar aqui, o f de 0, vou colocar aqui, o f de 0, isso de qualquer função para n igual a 2, para qualquer n igual a 3, n vai ser 0. Isso é fácil de ver. Se você colocar o 0 aqui, 0 elevado a n é 0, 0 vezes essa expressão 0, dividido por n fatorial 0. Então, o f de 0 é 0. Agora, vamos analisar suas derivadas, tá? As suas derivadas, o f', f duas linhas e assim por diante, no ponto 0. Então, primeiro vamos calcular o f', vamos colocar aqui, vamos colocar f' de x. Vamos calcular f' de x. Observe o seguinte, se eu estou supondo que o n é igual a 2, vamos escrever aqui, 2 fatorial vezes o f de x igual a x elevado a 2 vezes a menos bx elevado a 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado vezes... Vamos desenvolver o quadrado da diferença aqui? Então, você tem quadrado primeiro, a ao quadrado menos 2 vezes b vezes a vezes x. Vamos colocar na ordem, né? É melhor. Então, menos 2 vezes o a
vezes o x, né? Menos 2 vezes o a vezes o b vezes o x, mais o quadrado segundo agora, mais b quadrado vezes x ao quadrado, certo? Então, isso daqui fica igual ao quê? Vamos escrever assim, isso aqui fica equivalente a isso daqui, ó. Vamos apagar, né? E vamos escrever que isso fica equivalente ao quê? Tá aqui, ó. Então, nós temos 2 fatorial vezes o f de x igual. Então, a gente, fazendo a distributiva, x quadrado vezes a ao quadrado, nós temos a ao quadrado vezes x ao quadrado. Agora, x ao quadrado vezes essa expressão, nós temos menos 2 vezes a vezes b vezes x ao cubo. E agora o x ao quadrado vezes isso aqui, ó, que vai dar mais o b ao quadrado vezes x à quarta. Beleza? Então, vamos utilizar, vamos derivar, tá? Então, vamos escrever de novo o que estava escrito aqui, ó, f' de x igual. Então, quando a gente faz a derivada, a regra do tombo, do expoente cai, vai ficar 2 que multiplica a ao quadrado vezes x, certo? Menos, faz aqui o tombo, vai dar 3 vezes 2 vezes a vezes b x ao quadrado, agora mais 4 vezes b quadrado vezes x ao cubo. Aqui ainda tem um 2 fatorial, né? Mas não tem muito problema porque nós queremos discutir quanto que vale o f' de zero. O f' de zero, se você observar, como aqui tem x, aqui tem x e aqui tem x, ao substituir o zero, isso vai sumir, vai dar zero. Pode dividir por 2 fatorial, continua sendo zero. Então, o f' de zero vai ser zero. E isso é um pouco evidente no seguinte modo: como você tem o n igual a 2, o seu polinômio escrito dessa forma, x a n vezes a menos bx elevado a n, ele vai ter grau de x ao quadrado até x à quarta. O grau dele é 4, igual aqui, ó, o grau é 2n. Aqui o nosso polinômio é de x a n até x elevado a 2n. Então, quando a gente deriva a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, isso sempre vai ser zero até a gente derivar a quantidade n vezes. Então, por exemplo, como o n aqui é igual a 2, se a gente derivar pela segunda vez, essa parcela, né, 2 ao quadrado vezes x, a derivada disso vai me dar esse coeficiente, vai me dar 2 ao quadrado, que é uma constante, e aí quando você substituir vai dar a constante. Então vamos fazer isso aqui, ó, só para ficar claro. Então nós temos o 2 fatorial vezes o f duas linhas. Ao invés de colocar duas linhas, vou colocar um 2, tá? É a segunda derivada de x, vai ficar, então aqui fica 2 ao quadrado menos, aí o tombo, 2 vezes 3 vezes 2 vezes a vezes b vezes x, mais 3 vezes 4 vezes b quadrado vezes x ao quadrado, certo? Então, se nós calcularmos o f2 de zero, vai ser essa constante 2 ao quadrado dividido pelo 2 fatorial, ok? Então, nós podemos dizer simplesmente que é um número inteiro, pertence a z, é um número inteiro. Tudo bem? Dividir por 2 fatorial, que é 2, cancela, dá a quadrado, e o a é um número inteiro, o a e o b são números inteiros. Toda essa expressão aqui, gente, toda essa expressão aqui, ó, é inteira, né? Esse camarada é inteiro, isso aqui pertence a z, esse camarada aqui também pertence a z, e esse camarada aqui também pertence a z, certo? E observe que como você vai ter um expoente n, quando você vai aplicar, vai ficar n que multiplica, vai ficar x a n menos 1, depois n menos 1 que multiplica, depois vai dar x a n menos 2. Então observe que vai aparecer o n fatorial aqui. Então, toda vez que você estiver derivando, isso vai ser zero porque vai ter o x. À medida quando você derivar n vezes, que foi o caso aqui, ó, o n igual a 2, nós derivamos 2 vezes. Aí o x vai sumir, mas vai aparecer o n fatorial. Então, você vai conseguir dividir pelo 2 fatorial, e nesse caso que eu estou falando geral, por n fatorial. Então, você, na hora que conseguir dividir, você vai garantir que tem um número inteiro aqui. Então, os coeficientes sempre serão inteiros. Para a derivada 2, então vamos concluir isso, tá? Tanto para a derivada 2, ó, como, eu vou colocar de outra cor aqui, ó, deixa eu colocar em preto, ó, tanto para a derivada 2, se você fizer o f de 3 de x, o que vai acontecer? Vai dar zero aqui e aqui vai sobrar esse coeficiente. Então, o f de 3 no ponto 0, e isso vai ser também um número inteiro.
Observe que se nós fizermos o F4 de 0, você também obtém um número inteiro. E aí o que vai acontecer quando você fizer o F de 5? O F de 5 de x, o F de 5 no ponto 0, vai dar 0. Por quê? Porque como esse polinômio aqui ele tem grau 4, grau 4, você consegue derivar ele 4 vezes. A partir da quinta, sexta, sétima, aí a derivada você consegue derivar, mas vai ficar a função nula. Vai ficar uma constante e aí a derivada da constante é 0. E aí acabou. A f de 5 de 0 vai ser a função nula, f de 6 de 0 vai ser a função nula. Então, a partir daí, ó, todas essas derivadas aqui, ó, são iguais a 0. E o que importa para a gente é que é um número inteiro. Percebe? Isso para n igual a 2, mas também serve para um n qualquer. Então, eu vou apagar tudo isso aqui e vou colocar a nossa conclusão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos concluir isso aqui, ó. Então, gente, a nossa conclusão é o seguinte. Vou escrever aqui, ó. Conclusão. Nossa conclusão é o seguinte. O f de 0, nós vimos que é igual a 0. Agora, quando você faz o f' de 0, isso dá 0. O f duas linhas, ou o f2 de 0, isso dá 0. Até quando você fizer a derivada n-1. A partir do momento que você faz a derivada de ordem n aqui, você vai obter uma constante. E você, então, não vai ser mais 0, mas você garante que é um número inteiro. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Quando você faz a derivada de ordem k do ponto 0, você obtém como sendo 0 se esse k for menor que n, certo? Porque quando você deriva n vezes, você começa a ter uma constante, começa a ser um número inteiro. E o que importa para a gente é que isso é um número inteiro. Mas você sabe também que depois que você deriva 2n vezes, a partir da próxima 2n mais 1 em diante, então se o k ele for maior que o 2n. Se o k for maior que o 2n, você garante que isso aqui vai dar a função nula, a derivada, né? Então você consegue no ponto 0 garantir que é 0. Beleza? Agora nós vamos para a derivada de ordem k num ponto 0, você sabe que isso vão dar coeficientes inteiros, então isso pertence a z, se, né, o n for menor ou igual que k, menor ou igual que 2n. Então nós temos isso aqui como a nossa conclusão. Beleza? O que isso quer dizer? Portanto, vamos escrever assim. Portanto, se você tem o f k de 0, isso vai ser sempre um número inteiro. A gente vai tirar isso daqui. Dependendo da ordem do k, isso vai ser até o número 0. Mas se o k estiver aqui, ó, entre n e 2n, né? Está errado aqui, entre n e 2n. Se o k estiver entre n e 2n, aí nós já sabemos que vai ser um número inteiro, não um nulo. Mas beleza, tá aí. Beleza? Tranquilão? Bom, agora nós podemos discutir o que vai acontecer quando... só um comentário, se o k for 0, a gente subtende-se que no caso é o f de 0, e a gente já sabe que o f de 0 é 0. Se o k é 1, é o f', se o k é 2, é o f duas linhas, e assim por diante. Beleza. Agora, mais um comentário, observe o seguinte. O que vai acontecer se nós calcularmos o f de π menos x? Isso é conta. Não tem nada demais aqui, então vamos fazer essa conta. Você tem f de π, o π, ele é a sobre b, certo? O π, ele é igual a sobre b. Então vamos colocar aqui, ó, a sobre b menos x. E aí nós vamos substituir na função f. Então eu tenho 1 sobre n fatorial, 1 sobre n fatorial, vezes o x elevado a n. X elevado a n, então é a sobre b menos x elevado a n vezes o quê? O a menos o b vezes o x. O x aqui, gente, o x está aqui, que é esse camarada aqui, a sobre b menos x. Então, vamos substituir entre parênteses e colocar o a sobre b menos o seu x. Beleza?
aqui elevado a n. Perfeito. Feito isso, vamos colocar aqui ó, o que vai dar. Então, nós temos 1 sobre n fatorial vezes. Aqui nós podemos fazer o mínimo de a, aqui tem a sobre b menos x, aqui pode pensar que é sobre 1, certo? Então, o mínimo é o próprio b. Então, nós temos a menos bx aqui no numerador, a menos bx. Tudo isso está elevado a n, né? Então, eu já coloco aqui, ó, elevado a n, vezes quem? A. Observe que aqui a gente faz a distributiva, então, se fizer a distributiva, você obtém aqui, ó, menos b vezes a dividido por b, então esse b cancela com esse b, menos com mais vai dar menos a, e aqui menos com menos dá mais x, ou b vezes x, perdão, b vezes x, certo? Agora nós temos isso elevado a n. Então, para encerrar, esse a com menos a cancela, então nós temos aqui, ó, 1 sobre n fatorial vezes a menos bx elevado a n sobre b elevado a n vezes o a com menos a cancelou, ficou bx elevado a n, que isso é b elevado a n vezes x elevado a n. O b elevado a n dividido por b elevado a n é 1, cancela. Então, nós temos aqui ó, x elevado a n vezes essa expressão dividido por n fatorial. Isso é a própria f de x. Isso é a própria f de x. Beleza? Então, nós temos isso daqui, ó. F de π menos x, tá? Então, nós garantimos o quê? Que o f de π menos x, ele é igual ao f de x. E nós vamos utilizar isso para discutir que o f da sua derivada de ordem k no ponto π também é um número inteiro. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso num novo slide aqui, ó. Bora lá. Opa! Bora lá. Então, o que acontece? Nós temos o seguinte, só para ficar claro, nós discutimos que o f de x é igual ao f de π menos x. Com isso daqui, nós concluímos o seguinte, se você substituir x igual a 0, você obtém f de π, aqui é 0, então f de π é igual ao f de 0. Então, nós sabemos que o f de π ele é igual ao f de 0, ou seja, é um número, vamos colocar aqui, ó, pertence a z. O f de 0 é 0, vai ser igual, mas beleza. O importante é que é inteiro, mas a gente sabe mais ainda, a gente sabe o valor, é 0, né? Que se colocar x igual a 0, vai ficar f de π igual a f de 0. O f de 0 a gente já sabe que é 0. Beleza? Agora, vamos fazer a derivada disso? A derivada do f' de x, quem seria? f' de x. f' de x é a derivada disso, só que isso tem um π menos x. Então, você faz a derivada da regra da cadeia. Então, você tem aqui, ó, f' de π menos x vezes a derivada do argumento aqui. O π é uma constante, é 0, e o menos x é menos 1, a derivada. Então, você tem menos 1. Então, isso aqui é igual a menos f' de quem? De π menos x. Está feito. Agora, quem seria o f2, a segunda derivada de x? Você vai fazer a derivada de novo disso aqui, ó, vai ficar menos, aí você tem um f2 de π menos x, aí você faz a derivada do argumento que dá menos 1. Então, você tem aqui, ó, menos com menos, né, mais, então você tem f2 de π menos x. Ou seja, quando você faz uma derivada de ordem ímpar aqui, ó, 1, 3, vai ficar o menos. E se você faz uma derivada de ordem par, vai ficar o mais. Então, isso daqui, a gente consegue, com isso daqui, ó, nós conseguimos concluir o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. O que nós concluímos? Nós concluímos que, se você fizer a derivada de ordem k de x, isso é igual a menos 1 elevado a k vezes o f de ordem k vezes o π menos x. Concluímos isso. Beleza? Tá, e daí? E daí que se você substituir x igual a 0, se você substituir x igual a 0, o que vai acontecer? Independente do seu... Se você colocar 0 aqui, vamos fazer essa conta, vai? Vamos colocar em vermelho.
e vamos fazer a conta. Então, ó, se eu colocar x igual a 0, o que vai me dar? Isso implica em a minha derivada de ordem k. Isso aqui é para qualquer k, tá? Para 1, que seria o linha, o 2, que seria o duas linhas, e assim por diante. Então, quando você tem fk de 0 igual a menos 1 elevado a k, vezes quem? fk, aí apareceu aqui o π menos o x, só que no lugar do x estamos colocando um zero, então vai ficar π. Observe o quê? Que esse camarada aqui, ó, ele é um número inteiro. Está aqui, ó. Ele é um número inteiro. Ele é menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. E esse camarada aqui, ó, ele é um número inteiro. Nós já vimos no outro slide. Ele é um número inteiro. Portanto, isso implica que o nosso f de ordem k de π é um número inteiro, pertence a z. Certo? Essa é a nossa conclusão. Essa é uma conclusão que a gente tem que guardar aqui, ó. Então, nós sabemos que tanto a derivada de ordem k do número 0 vai ser um número inteiro, tanto a derivada de ordem k... Opa! Tudo bem, ficou legal, né? A derivada de ordem k, isso aqui, ó, no ponto π também é um número inteiro. Beleza? Agora, para não ficar poluído, vamos apagar isso daqui, tá? E vamos guardar isso. Então, ó, o que nós dissemos aqui? Que o f de π é um número inteiro, na verdade é o f de 0, que é igual a 0. E a derivada de ordem k do π também é um inteiro. Vai ser o f de k no ponto 0 a menos de o sinal. Vai ficar o menos 1 e o mais 1 aí variando. Beleza? Então vamos apagar tudo isso aí. Show! Agora vamos construir a seguinte função. Você tem aqui, ó, a função g de x, tá? G de x, e ela vai ser utilizada pela f. Você coloca aqui, ó, f de x, aí você põe menos a sua f2, que é a segunda derivada da f em x, mais, aí você coloca f4 de x, aí você coloca menos f6 de x e assim vai. Mais, menos, então você tem aqui, ó, menos 1 elevado a n vezes o f de 2n de x. A partir do 2n, 2n mais 2, 2n mais 4, né, você sabe que essa vai ser a função nula. Então, a gente nem vai colocar, porque a gente vai estar adicionando zeros, não faz sentido aqui, né? Não vai mudar nada. Então, essa é a nossa função g. Beleza? Agora, observe o seguinte, o que vai acontecer se nós derivarmos isso? Se nós fizermos g' de x, nós obtemos f' de x, tranquilo, né? Menos o f3 de x, é só copiar aqui aumentando um grau, f5 de x, e acabou, menos f7 de x, não tem muito o que falar, mais, vamos colocar aqui, ó, menos 1 elevado a n, vezes o f do grau 2n mais 1 de x. Nós já até vimos que esse grau é zero, mas vamos escrever aqui, ó. Aí, quando você deriva acima de 2n, você sabe que a função vai ficar constante nula, né? Vai zerar tudo, porque é um polinômio de grau 2n. Mas beleza, vamos fazer, e por último, tá? Não vamos fazer mais que isso. Vamos fazer g duas linhas, ou a derivada g2, né, de x. O que vai dar isso? Vai dar f duas linhas, é o f2 de x, menos o f4 de x, mais o f6 de x, menos o f8 de x, tudo bem? Mais, quem vai ficar? Menos 1 elevado a n, vezes o f de 2n mais 2 de x. Está feito aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Observe esse primeiro, que é a g, definimos assim, certo? Olha isso aqui, tá aqui, olha isso aqui, e olha isso aqui. Tá aqui, ó. Essa é a primeira, e agora vamos olhar para essa daqui, que seria a g duas linhas de x. Ela está aqui, beleza, vamos também fazer um quadro nela aqui, só
para a gente destacar. Eu perdi aqui, mas vamos lá. Opa, depois dessa aí, beleza, certo? O negócio ficou feio demais, mas tudo bem, não importa. O que importa é você entender, certo? Então nós temos aqui, ó. Beleza? Tá aqui. O importante é você entender. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar essa primeira, chamar de estrela, com a segunda, que é, na verdade, a terceira linha, aqui, ó, chamar de duas estrelas. Vamos adicionar. Se a gente adiciona, o que que vai dar? Vai dar g de x com g2 de x, né? Então vamos escrever isso, ó. Vai dar g de x mais a derivada segunda da g, g2 de x, igual. Observe o seguinte, aqui aparece o f de x e não aparece nessa de baixo não aparece. Então aqui vai ter o f de x, vai ter, certo? Agora aqui, ó, observe o seguinte, mais f2 de x é positivo, vai cancelar com menos f2 de x. Aqui tem o menos, então isso aqui vai ser zero. A mesma coisa aqui, ó, o f4 de x com menos f4 de x, cancela. O mais f6 de x com menos f6 de x, cancela. Menos f8 com mais f8, vai cancelar. Então isso vai cancelando até esse camarada aqui, ó, que vai cancelar também, que vai aparecer aqui. Aqui tem duas parcelas, que é o f de 2n mais 2 e o f de 2n mais 1. Só que lembra que nós discutimos que isso é um polinômio de grau 2n? Então isso daqui também é zero. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso daqui também vai ser zero. Tanto o 2n mais 1, a derivada de ordem 2n mais 1, como essa derivada de ordem 2n mais 2. Então cancela tudo e só sobra o f de x. Beleza? Então isso aqui, ó, sobrou, ficamos com isso daqui. Isso daqui tá, a gente vai guardar isso também. Então deixa eu... Isso aqui é importante guardar, porque não cabe na lousa, né? Não cabe nesse quadro. Então vamos lá. Beleza, a gente tem isso daqui. Agora, sabendo disso, vamos fazer o seguinte. Vamos construir, tá? Vamos construir a nossa função fona. Deixa eu escrever aqui, ó. Fona de x, onde a fona de x ela é dada da seguinte forma, ela é o meu g' de x vezes o seno de x, menos o g de x vezes o cosseno de x, ela é essa. Tá, e daí? Vamos derivar essa coisa. Vamos fazer fona' de x, vamos ver o que vai dar. Se a gente faz a derivada, como você tem uma multiplicação, você tem um produto, regra do produto. Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vamos lá, ó. Você tem g2, que é a derivada do primeiro, de x, vezes a seno de x. Agora mais, mantém o primeiro g' de x vezes a derivada do segundo. A derivada do seno é cosseno de x. Agora menos, deriva o primeiro que dá g' de x vezes o segundo, que é cosseno de x, menos, mantém o primeiro, que é g de x, vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno de x dá menos seno de x. Beleza? Então o que nós temos aqui? Ó? Isso implica em quem? Fona' de x igual ao g2 de x vezes o seno de x. Aí nós temos, observe que aqui tem mais g' cosseno e aqui menos g' cosseno. Então isso aqui cancela, isso aqui é zero. E aqui nós temos um menos com menos que vai dar mais o g de x vezes o seno de x. Então quer dizer que nós podemos colocar o seno de x em evidência. Então vai ficar g2, né, g2 de x mais o g de x vezes o seno de x. Mas observe que isso aqui, gente, ó, isso daqui é justamente isso daqui. Então nós temos, na verdade, que isso daqui é o nosso f de x. Então quer dizer que a minha fona' de x é igual ao f de x vezes o seno de x. Exatamente, exatamente. Então nós podemos dizer, porque pelo teorema fundamental do cálculo, que a integral, tá?
Então, a nossa conclusão é que se você integrar a f' de x dx, isso vai me dar justamente a f' de x mais uma constante, para eu ter uma fundamental do cálculo. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer aqui mesmo, ó. Vamos apagar essa expressão aqui e fazer isso. Beleza? Então, vou apagar essa parte de cima, somente. Beleza. Então, apaguei aqui, ó, e vamos utilizar esse fato. Ó. Então, nós sabemos que a integral, tudo bem? Vamos lá, integral de quem? De 0 até π, dessa f' de x, vamos colocar f de x seno de x, f de x vezes seno de x. Você pode perguntar por que de 0 a π? Porque lembra que nós discutimos que a derivada da f em 0 e a derivada da f em π de ordem k vai ser um número inteiro, então vamos utilizar esse fato aqui, tá? Então, integral de 0 até π de f de x seno de x dx vai ser igual, nós já sabemos o resultado, vai dar isso aqui, né? Vai ser g' de x vezes o seno de x menos o g de x vezes o cosseno de x. E aí o limite de integração é de 0 até π. Beleza, vamos substituir isso. Substituindo, nós temos g' de π vezes o seno de π menos g de π vezes o cosseno de π. Aí menos o limite inferior, então vai ficar g' de 0 vezes o seno de 0, menos com menos mais o g de 0, cosseno de 0. Beleza, teorema fundamental do cálculo. Agora, observe o seguinte, o seno de π, isso aqui é 0, então essa expressão aqui já era, some, 0. A mesma coisa acontece com o seno de 0, que é 0, então essa expressão aqui some, é 0. O cosseno de π, nós sabemos que ele vale menos 1, e o cosseno de 0, nós sabemos que ele vale 1. Então, isso daqui fica igual a, vamos lá, então isso é igual a, menos com esse menos é mais, fica g de π, e mais vezes, né, então vai ficar mais g de 0. Apesar de nós não termos discutido isso aqui, g de π, ele é um número inteiro, e o g de 0 também é um número inteiro. Por quê? Porque lembra, a nossa função g, eu apaguei, mas ela é f de x menos a sua segunda derivada de x, mais a f4 de x, menos e assim vai. É menos 1 elevado a k vezes f de 2k, ou menos 1 elevado a n vezes f de 2n de x. Esse f de 2n é a derivada de grau 2n. E nós discutimos que a f de k, nós discutimos, isso sim, que a f de k de 0 e tanto a f de k de π, isso aqui são números inteiros, pertencem ao z, são inteiros. E a g, ela é feita utilizando essas derivadas. Então, no ponto 0 e no ponto π, nós garantimos aqui, ó, que esse cara é um número inteiro, o g de π, e o g de 0 também é um número inteiro. Então, essa soma aqui, eu vou representar, por exemplo, nem precisava, mas vamos chamar tudo isso, essa soma de um número k, e a gente sabe que esse k é um número inteiro. Beleza? Então, vamos agora para um novo slide. É melhor do que ficar apagando aí. Então, bora lá. Agora, o que nós sabemos? Vamos lá. Nós sabemos que... Deixa eu escrever aqui, é mais fácil. A integral de 0 até π do f de x vezes o seno de x dx é igual a um g de π mais um g de 0, que eu chamei de k, e eu sei que isso é um número inteiro. Beleza, vamos guardar isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó, considere o x pertencente ao intervalo aberto 0 e π. Em outras palavras, isso é a mesma coisa que 0 menor que x menor que π. Tudo bem? Agora observe o seguinte, eu vou analisar a minha função f de x. A minha função f de x é x elevado a n vezes a menos bx elevado a n dividido por n fatorial. Eu vou tentar fazer com que apareça essas expressões aqui na segunda parcela, aqui, na verdade no segundo membro da inequação, tá?
Então, eu vou multiplicar tudo, tá? Eu vou multiplicar tudo por menos b. Observe que esse π, ele é a sobre b. Então, e a gente está dizendo que o b é próximo de 3, então a e o b nós vamos considerar inteiros positivos. Quando eu multiplico por menos b, eu estou multiplicando por um número, então, negativo. E então, vai inverter, isso implica no quê? Isso implica em, vai inverter o sinal da desigualdade. Então, eu vou inverter tudo, ó, vai ficar menos b vezes π, está aqui, menor que menos b vezes x, menor que menos b vezes zero, que vai ser zero. E agora, como eu quero que apareça isso aqui, eu vou adicionar a. Então, isso aqui implica em, adicionando a, eu tenho a menos b vezes π, tá? Isso aqui também é ser somente c, não tem a menos, adicionei a de ambos os membros. Então, ficou a menos b vezes x menor que a. Beleza? Esse bπ, o que vai acontecer se nós olharmos para cá? Aqui, ó, π é igual a sobre b. Então, se eu passar, eu sei que b vezes π é igual a A. Ah, beleza. Se B vezes π é igual a A, então quer dizer que B vezes π aqui, ó, vale A. Então, isso aqui implica, de fato, o quê? Ó? Isso implica que eu tenho A menos A, que é zero, menor que A menos B vezes x, menor que A. Então, isso daqui vai me dar que zero, se eu elevar a n, tá? 0 elevado a n é zero, então vai ficar com zero, menor que a menos b vezes x elevado a n menor que a elevado a n. Beleza. Então, nós temos isso daqui. Apareceu a menos bx elevado a n. Tá certo? Agora, vamos fazer com que apareça o x elevado a n. Então, já tem um x aqui, está mais fácil ainda. Quer ver? Ó? Nós temos aqui o seu zero, o x pertence ao intervalo 0 e π, mesma coisa, então zero. Nem precisa, vamos direto, 0 menor que x menor que π. Esse é bem tranquilo, é direto. Então, eu tenho que 0 elevado a n, que é 0, é menor que x elevado a n, que é menor que π elevado a n. Beleza? Então, nós temos aí. Agora, nós temos também, se você pensar, que se eu tenho 0 menor que x menor que π, o que vai acontecer com o meu seno? Se você olhar lá no ciclo trigonométrico, você sabe que isso aqui está no primeiro e no segundo quadrante. Isso aqui, ó, é bolinha aberta, bolinha aberta. Aqui nós temos 0, aqui nós temos o π, tá? E aqui, ó, é o valor dos valores de x aqui. O x ele está entre 0 e π. Ele percorre esse camarada aqui. Tá, e daí? E daí que você olha para o seno ele está aqui, ó. Ele é bolinha aberta porque o 0 não atinge, mas ele está nessa linha, no eixo das ordenadas. Esse camarada aqui é o nosso seno de x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso seno de x ele é maior que zero, né? 0 menor que seno de x, ele é maior que zero, e ele é menor ou igual que 1. Então, nós temos essas coisas aqui, ó. Nós temos isso, tudo bem? Nós temos isso. Nós temos também isso daqui, beleza? E, por último, nós temos isso daqui. Tá, e daí, né? E daí que se você multiplicar, o que nós temos, ó? 0 vezes 0 vezes 0. Usando as 3, tá? Usando as 3. O que nós temos? Nós temos 0 menor que x elevado a n vezes a menos bx elevado a n vezes o seno de x menor, aqui tem um menor igual, mas aqui é menor, tá? O a elevado a n vezes o π elevado a n e vezes o 1. Nós temos isso. Aí você pode dividir tudo por n fatorial. Você divide por n fatorial aqui, 0 dividido por n fatorial é 0, então não precisa colocar. E aqui eu coloco, né? Dividido por n fatorial. Ah, isso daqui, x elevado a n vezes a menos bx elevado a n dividido por n fatorial, é o que? Olha aqui, ó. É o f de x. Isso aqui é o nosso f de x. Então, vamos apagar tudo. Então, o que nós temos? Nós temos que 0 é menor que o f de x, não é isso?
vezes o seno de x menor que essa expressão, a elevado a n, π elevado a n, dividido por n fatorial. Então, vamos apagar tudo e colocar só essa expressão aqui. Beleza? Vamos lá, então. Beleza, pessoal. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que 0 é menor que f de x vezes o seno de x, que é menor que a elevado a n vezes o valor do π elevado a n dividido por n fatorial. Beleza. Agora vamos integrar de 0 a π, porque o f de x seno de x está aqui em cima e nós sabemos que isso é um número inteiro. Então vamos fazer isso. Quando a gente integra 0 de 0 a π, isso é 0, tá? Então não vou nem escrever. Menor que a integral de 0 a π, de quem? De f de x vezes o seno de x dx, menor que a integral de 0 a π dessa expressão, a elevado a n vezes o seu π elevado a n dividido por n fatorial dx. Isso daqui, gente, aqui nós já sabemos, aqui, tá? Nós sabemos que dá K. E é um número inteiro, tá aqui o resultado, K e é um número inteiro. Agora, aqui, nessa segunda parte aqui, ou terceira parte, se considerar o zero, você tem uma constante, tá? Ó, a elevado a n, π elevado a n dividido por n fatorial. O a é fixo, o π, o n é fixo, o n é variável, está nos naturais, mas fixo. Então, você tem uma constante, isso aqui pode sair da integral. Então, você sai a constante da integral e fica integral de 0 a π dx. E aí você sabe que essa integral é x. No intervalo de 0 a π vai dar π. Então, você tem a elevado a n vezes o π elevado a n vezes o π, que é o valor lá dessa integral, quando você tira da constante. Então, vai ficar π elevado a n mais 1 dividido pelo n fatorial. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos tomar o limite para n tendendo para infinito. Quando você toma o limite para n tendendo para infinito, n indo para infinito, aqui no primeiro e na primeira e na segunda parte, constante é 0, o limite da constante k é k. Aqui, quando você toma o limite, o n fatorial, ele cresce mais rápido que o numerador. Então, esse limite aqui, quando o n vai para o infinito, é 0. É 0. Então, você teve um sanduíche aqui, ó. O k é um número inteiro. O k é um número inteiro que está entre 0 e 1. Por isso o limite aqui foi para 0. Está entre 0 e 1. Então, nós temos aqui um absurdo. Absurdo. Pois o k é um número inteiro. E aqui nós mostramos que chegou no absurdo, porque é um número inteiro que está entre 0 e 1. E nós sabemos que é impossível, porque depois do 0, o próximo número inteiro é 1. Não existe número inteiro entre 0 e 1. Beleza? Absurdo. O que isso mostra? Isso mostra, então, que o seu π, ele é irracional. É muito comum dizer, então, que o π pertence ao conjunto do R menos o Q. E está feito. É isso aí, galerinha. Encerramos por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Um grande abraço. Tchau!